Estreia na semana que vem no canal Viva Amor com Amor se Paga, um grande clássico de Ivani Ribeiro que vem aí para levantar a geral, né? Principalmente aqueles fãs de novela mais antiga, né? Tem um bocado de gente que implora para o canal Viva reprisar essas novelas da década de 80, 70, dos anos 90 e aí vem para causar muita alegria nessa galera. Então a gente já vai entrar aqui no clima, né? Vamos relembrar a trama, que já faz um tempo que Amor com Amor se Paga não aparece na telinha, né? A última reprise dela foi nos anos 80, então já vamos aqui relembrar a novela, os personagens e também conhecer algumas curiosidades que a marcaram. Nem precisa falar que em 1984 a Ivani Ribeiro já era mais do que uma autora consagrada, né? Ela que começou sua carreira como novelista durante a década de 40 lá na Rádio Bandeirantes e viu sua consagração na TV acontecer com seus trabalhos lá na TV Tupi, na Pioneira, né? Onde ela tinha trabalhado desde o ano de 1958, que é o ano da inauguração da Rede Tupi. Com algumas passagens pela TV Excelsior, Record e Bandeirantes, a Ivani Ribeiro já tinha deixado a sua marca como grande autora de novela. Foi apenas na década de 80 que ela chegou à TV Globo. Anteriormente, ela já havia se recusado a integrar o hall de escritores da casa por conta dos contratos que ela tinha com as outras emissoras. E em 1982 ela veio com a dura tarefa de substituir Elas por Elas, que tinha ido muito bem na audiência. Então ela pensou, né, que tipo de história poderia agradar e que se diferenciasse da trama anterior, né, que fizesse tanto ou mais sucesso do que a novela que tinha sido exibida antes. Daí veio a ideia para Final Feliz, né, a sua última novela inédita, né, porque dali para frente ela só faria remakes de seus trabalhos anteriores, né, e a novela foi exibida no horário das 7, né, mas com a cara de novela das 6, por ter um enredo super leve, super romântico, nada ligado ao humor, né, e se passava aqui no Ceará e tinha o cenário do mar, né, que ela gostava tanto, então era uma doçura de novela. Depois do êxito de Final Feliz, a Globo achou melhor realocá-la para a faixa das 6, porque eles acreditaram, né, que o estilo dela combinava melhor com o horário. Então ela decide, né, fazer uma coisa pela qual ela foi bem criticada na época, né? Muitas pessoas achavam que ela estava meio sendo preguiçosa por estar reeditando suas obras. Mas ela não levou isso a sério, ela longe de acreditar nisso, né, nessas críticas, nesses comentários ruins, ela tinha um intuito verdadeiro, né, de fazer essa reedição, esses remakes, não porque ela não queria escrever coisa nova, ela não estava com paciência para trabalhar em novos enredos, mas porque ela queria ter a chance de melhorar, né, de reinventar esses textos antigos, né, que ela tinha escrito para a TV Tupi, para a TV Excelsior, que já eram televisões falidas, né, naquela época, e ela também achava que poderia apresentar esses textos tão antigos da década de 60, da década de 70, para outras gerações que iam ter a chance de conhecer esses novos personagens e atualizar essas histórias. Amor com Amor se Paga traz de volta essas tramas centrais, né, que foram palco ali em Camomila, Meu Bem e Querer, novela de 1972, exibida na Rede Tupi. A novela conta a história do avareto Nono Correia, né, que era uma espécie de tio Patinhas das novelas, né, e a partir dele há uma série de histórias de personagens paralelos, né, que de alguma forma todos estão ligados ao Nono, mas que parece meio confuso, a gente vai ler assim, tem tanto personagem, tanta história, tanta trama, e a gente fica pensando, oi, como? Mas bem no jeitinho Ivani, né, ela acaba conquistando o telespectador pela simplicidade da trama e pelo puro folhetim, né, onde as histórias todas se resolvem, tem aquele clichê em que no final dá tudo certo.
O seu nonô é o homem mais pão duro de Monte Santo. Ele tem uma porção de casa, mas vive que nem um mendigo. É tão mesquinho que quase leva Tomás, Elisa e Frosina à loucura. Ô pai, ele tá com fome? Não tá com fome, ele já comeu o suficiente. O misterioso tio Romão e todos os moradores da cidade desconfiam que o velho esconde um grande tesouro. Não existe nenhum esconderijo aqui nessa casa, viu? Será que alguém vai encontrar essa bufunfa? Acho que eu encontrei uma mina de ouro. Economia de vida e explosão de sentimentos numa história romântica, engraçada, surpreendente. Amor com Amor se Paga foi a 28ª novela das 6, exibida entre março a setembro de 1984, em 155 capítulos, uma novela curtinha, né? Foi o segundo trabalho da Ivani, né, que contou com a colaboração da Solange Castro Neves, né, inclusive uma parceira de longos anos que ela ia ter, né, uma parceria que se tornaria muito firme ao longo dos anos e que só encerraria com a morte da Ivani em 1995. A novela ela teve direção geral do Gonzaga Blota e já ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, só que lá em 1987, ou seja, já tem mais de 30 anos que a novela não pinta no ar. E agora a gente vai ter a chance de rever no canal Viva. Lá atrás, durante a década de 70, né, mais precisamente em 72, a Ivani Ribeiro buscou inspiração para Camomila Meu Bem Querer, né, que é a versão original de Amor com Amor se Paga, tá? Lá da peça francesa de Molière, onde o velho que carrega os filhos para sua mesquinharia e desconfia da lealdade de todos, né? E este velho pão duro não descansa com medo de ser roubado, né? Ou por algum vizinho ou pelos seus próprios parentes. Então isso foi assim prato cheio para que ela criasse então a trama de Camomila e Meu Bem Querer. Inclusive o título da novela originalmente seria o mesmo da peça, né, que é O Avarento. Inclusive combinaria muito melhor com a trama do que Camomila Meu Bem Querer e com Amor, Amor se Paga, né, que realmente não tem nada a ver com nada. Amor com Amor se Paga não traz lá muitas diferenças com relação à sua versão original. Muita gente pergunta, né, quando a gente fala assim sobre remakes, faz um vídeo falando sobre as diferenças, se tem muitas semelhanças, e na verdade ela não mudou muito as coisas com relação ao enredo central, não. As mudanças vêm a ocorrer mais nos nomes de alguns personagens. Por exemplo, o Olegário virou o Nonô Correia. A Margot, né, que vem aí o diminutivo de Margarida, vira Grace, que é a Maria da Graça. Ora, isso não há lá tantas diferenças, não. É como ela estava querendo fazer, né? Ela estava reaproveitando a história, melhorando algumas coisas que ela achava que não tinha ficado legal na primeira vez e tendo aí a chance, né, de mostrar essa trama para a geração dos anos 80. Ari Fontoura, Berta Lohan e o então garoto Oberdan Júnior viveram em Amor com Amor se Paga os personagens interpretados por Jean-François Guarnier, Riva Nimitz e o Haroldo Bota e Camomila Meu Bem Querer. Enquanto a Ioná Magalhães e o Carlos Eduardo do Labella deram vida ao casal correspondente ao de Nissete Bruno e de Juca de Oliveira lá nos anos 70. Com certeza o grande destaque de Amor com Amor se Paga foi Nonô Correia, né? E lógico as suas artimanhas. Tanto que até hoje o Ari Fontoura ele é lembrado pelo personagem, inclusive até por pessoas que nunca assistiram a novela. Um diferencial também foi a parceria dele com a atriz Berta Lohan, né, que tinha, né, duelos cômicos junto com ele e eram impagáveis, né. Pelo papel, o Ari Fontoura foi eleito pela PCA, né, como melhor ator em 1984, juntamente com o Nuno Leão Maia pela novela Vereda Tropical e o Neila Torraca pela minissérie Rápido de Saia. Angelina Muniz foi inicialmente escalada para viver a personagem de Norá, a filha da Judite, né, a personagem da Chica Xavier. Inclusive ela chegou até ser creditada, né, na abertura dos primeiros capítulos.
Porém, ela acabou sendo remanejada para a novela das 7, Vereda Tropical, então ficou a vaga aberta. E quem ocupou essa vaga foi a atriz Julia Lemitz. Inclusive, mudaram o nome da personagem, né, de Dinorah passou para Ângela. A censura do regime militar, né, proibiu a versão da música tema de abertura Levantar o Astral, gravado pela banda Santa Cruz. Isso porque eles acharam que a expressão vamos viajar, levantar o astral, nesse contexto estava aí associado ao consumo de drogas. Você prestando atenção na letra da música até pode dar a entender isso mesmo, né? Se você tiver realmente com essa intenção de descobrir aí outras intenções dos autores por trás da letra. Mas não foi só a música tema que teve aí a implicância da censura não, tá? Inclusive essas cenas aqui da abertura, elas receberam uma observação, porque, segundo os censores, a associação entre a ideia proposta pela abertura e, né, o conteúdo dos 10 capítulos não combinavam de maneira alguma, né? Só que isso realmente era uma grande bobagem, tanto que o parecer acabou sendo derrubado e a abertura pôde ser vinculada normalmente. Quanto à música tema, eles tiveram que mudar essa partezinha da letra, né, de vamos viajar, levantar o astral, ficou vamos nos amar, levantar o astral. Preconceito racial foi um tema levantado pela novela através do núcleo de Judite, né, a Chica Xavier, cuja a própria filha se envergonhava da origem pobre e negra. Inclusive, a Judite descobre ser mãe da Ângela, né, a personagem da Julia Lemitz, o que provoca um reboliço bastante na vida aí da jovem. Inclusive, ela é largada pelo noivo e é uma coisa bem problemática que vai acontecer aí ao longo dos capítulos. E outro tema bem trabalhado também foi o hipocondrismo, né, e o perigo que se tem aí da pessoa auto se medicar, né? Imagine hoje que as pessoas confiam mais no Dr. Google, né, do que do próprio doutor real. Então imagine esse tema hoje, né? Inclusive a personagem hipocondríaca, né, que é a Zélia, ela acaba morrendo por auto se medicar, porque ela acha que ia resolver o problema, acaba passando da conta e faleceu, né? Faleceu. Amor com Amor se Paga foi a primeira novela da atriz Cláudia Hanna, né, que se tornaria depois uma das grandes estrelas da casa. Inclusive, para os olhares mais atentos, né, vai ali perceber um errinho na capa do LP de Amor com Amor se Paga, né, inclusive a trilha nacional, que creditou a música Fim de Semana Sem Grana à banda Chiclete. Só que, na verdade, a dupla que gravou essa música se chamava Chantilly. Tá muito perto de Chiclete para Chantilly, realmente, Globo, som livre, bacana, viu? A novela teve média geral de 40 pontos, chegando a ter picos de 50 pontos em capítulos chaves, né? Onde a meta naquela época, né, esperada para o horário, era de 35 pontos. Então, portanto, Amor com Amor se Paga foi um dos maiores sucessos da década e, com certeza, da carreira de Ivani Ribeiro. Porém, esse feito foi superado pela própria autora em A Gata Comeu, que acabou se tornando a novela de maior sucesso da faixa das 6 da década de 80. Agora vamos falar um pouquinho de trilha sonora, né? A parte preferida dos mais saudosos. Inclusive, muita gente fica chateado, né, quando eu vou falar assim a minha opinião com relação a trilhas. Ah, que você tem um gosto horrível, né? Você não gosta dessa trilha, você não gosta dessa outra. Mas é assim mesmo, né? Eu adoro as trilhas da Ivani Ribeiro, adoro as trilhas dos anos 80, mas vamos falar, né? Tanto a nacional de Amor com Amor se Paga, quanto a internacional, é bem difícil engolir, viu? Puro opinião pessoal, tá, gente? Eu não gosto nenhuma nem de outra. E é um verdadeiro milagre isso acontecer, porque geralmente eu gosto ou da nacional, ou da internacional, ou das duas, né? Tem assim um lugar especial dentro do meu coração. Eu, por exemplo, gosto muito da trilha nacional de A Gata Comeu, gosto ainda mais da trilha internacional de A Gata Comeu. Pra mim é uma das melhores que já saíram da década de 80. Mas Amor com Amor se Paga ficou meio apagadinho, na minha opinião, né? Mas vamos lá. Temos aí algumas músicas, né, que poderiam ser ali interligadas aos personagens. Algumas têm ali características de cantores que estavam fazendo sucesso, algumas músicas, né,
que estavam sendo hit naquele momento, por exemplo, o Kid Abelha, né? Tem aqui Por Que Não Eu, uma música incrível, maravilhosa, adoro Kid Abelha, inclusive trazendo aí, né, a representação do rock nacional, que naquela época já estava fervilhando, né? Temos aqui também o Levantar o Astral, né, da Santa Cruz, que também traz esse estilo mais rock, né? Inclusive é o tema de abertura da novela, a gente não poderia deixar de destacar aqui. Temos Pepeu Gomes, né, que era característico demais de temas de novela, sempre estava aparecendo, né, principalmente nessas novelas dos anos 80, né, com Deusa do Amor. E tem também outra maravilhosa, né, Quando Te Vi, do Beto Guedes. Mas aí, eu tô destacando aqui 4 músicas que eu gosto da trilha nacional, né? Mas você também já pode comentar aí nos comentários se você assistiu a novela naquela época, ou na versão de 84, originalmente, ou na versão de 87 do Vale a Pena Ver de Novo, né, na reprise. Quais músicas, né, marcaram a sua vida? Coloca aí nos comentários, tá? Algumas internacionais que a gente precisa, né, falar também. Se a nacional traz algumas músicas que já estavam sendo hit nas rádios, alguns estilos que estavam tocando a todo instante, né, a trilha internacional não poderia deixar de ser uma coletânea também de sucessos, né? Por exemplo, Time After Time, da Cyndi Lauper, com certeza uma música que devia estar tocando horrores naquela época, então não poderia ficar de fora, né? We All Need Love, também do Ebony, muito bom, que eu preciso também destacar aqui. E Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen, outra música que é muito boa na trilha, mas é como eu disse pra vocês, poucas se salvam mesmo nessa trilha. Mas aí, o que é que você acha sobre isso, né? Quais são as suas músicas aí preferidas? Qual aquela que você escuta e traz na lembrança assim, um momento bom daquele período, né? Porque só os mais nostálgicos, só quem viveu realmente é que vai saber dizer, né? Porque novela e música combina muito, né? Principalmente quando você assiste a novela, você fica com aquela trilha no coração só porque estava ali presente nos capítulos e era uma coisa que acontecia muito naquela época, né? Então, os mais saudosos, né, que viveram os anos 80, comenta aí os seus grandes destaques dessa trilha, tá? Mas aqueles mais novos, como eu, né, ou então mais novos do que eu ainda, né, que tem curiosidade de assistir a novela, vai comentar aí quais são as suas expectativas, né, se você vai assistir no Viva, se você não tem interesse nessa obra da Ivani, ou se você está com muita expectativa, sim, né, já procurou na internet, ou já viu em algum outro lugar, comenta aí nos comentários, tá bom? Então conta a sua história com amor se paga, aí que eu vou adorar ler todos os comentários de vocês, tá bom? Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, tá? É muito importante se inscrever e ativar as notificações, porque vai que o YouTube não te notifica, né? Quase sempre isso acontece, você acaba perdendo as novidades daqui, tá bom? Se acontecer do YouTube não te lembrar, estamos postando vídeo toda semana, tá? E as chamadas vão lá para as redes sociais, tanto o Instagram, como o Facebook, como o Twitter, para você sempre estar bem informado de tudo de novo que acontece por aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, espero que você tenha gostado desse especial. Grande beijo, até a próxima, tchau!